Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha pela internet. Turismo no Rio Grande do Sul, um valor estratégico do nosso estado ou será que ainda é muito mais um desejo? O que tem por fazer para aumentar o acesso de turistas ao estado? Quais os exemplos da Serra e de outros destinos que podem atrair turistas do país e do exterior até? Afinal, como vai o turismo no Rio Grande do Sul? Esse é o nosso outro olhar de hoje, principalmente depois de tudo que a gente viveu. Enchente, seca, desafio econômico, os nossos problemas de infraestrutura, enfim. Como estão as cidades turísticas, os parques, os atrativos, os roteiros gastronômicos, os caminhos coloniais? Qual o papel do turismo, o que o governo do estado pode fazer no turismo, no contexto da reconstrução do estado e planejamento do futuro? Então, o nosso convidado de hoje é Ronaldo Santini, secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, um político experiente, atual deputado estadual, já esteve em outras posições e que se identificou com essa causa. Então nós vamos falar um pouco sobre como fazer do turismo uma vantagem competitiva de fato para o Rio Grande do Sul. Bom dia, secretário, que bom te receber aqui. Prazer, Kleber, estar aqui contigo. Coisa boa. Depois de tantas experiências tantas juntos idas aí, e vindas, tantas idas verdade, e vindas agora, te reencontrando aqui na tua função. Coisa boa, né? Que é o que tu faz com tanta maestria. Né? Estudamos para isso, né? Estudamos para isso. Mas, secretário, cara, eu queria te ouvir um pouquinho antes de a gente entrar em alguns detalhes, um pouco do panorama, sabe? Que às vezes o nosso outro olhar aqui, às vezes é um pouco para parar e pensar, olhar o todo, né? Às vezes no dia a dia do jornalismo nós estamos só no tiroteio. Queria te ver um panorama, assim, do turismo gaúcho, um diagnóstico, né? Em que pé a gente está, qual é a evolução que tu está conseguindo comandar aí na secretaria? Bom, o turismo do Rio Grande do Sul ocupou já em determinados momentos uma posição de muita excelência, de muita perspectiva e até um posicionamento, eu diria, de alguma forma vantajoso perante outros estados. Essa realidade mudou um pouco no período pós-calamidade. Nós tínhamos uma agenda de eventos, nós tínhamos uma agenda de roteiros que estava acontecendo, nós tínhamos uma série de programações que estavam previstas para acontecer que acabaram mudando o destino. Acabaram tendo que ser redirecionadas para outros estados à medida que o nosso aeroporto ficou interrompido, à medida que nossas estradas foram prejudicadas, e isso acabou por nos trazer uma dificuldade ainda maior nessa retomada econômica do turismo aqui do Rio Grande do Sul, que já vinha sofrendo em decorrência da pandemia, em decorrência da situação econômica aí que se agravou no estado, como tu mesmo disseste, aí, em decorrência das sucessivas estiagens que tivemos, mas que ainda mantinha esse destino turístico consolidado da Serra, das Hortênsias, de Gramado, Canela, em padrões elevados. Com a calamidade, tudo parou. Toda a agenda de eventos, toda a agenda de congressos, de seminários foram interrompidas e, como eu disse, foram redirecionadas para outros estados que acabaram ocupando esse posicionamento e até revelando novos destinos turísticos que hoje despertam o desejo desses habituais clientes que nós tínhamos. Então, o nosso desafio passa para muito além da recuperação da infraestrutura desses locais que foram atingidos pela reconquista desse mercado, desse reposicionamento de mercado, dessa busca pela confiança do turista de que o Rio Grande do Sul não só está reconstruído como é um destino seguro, que as pessoas podem vir ao Rio Grande do Sul. Sim, esse é um ponto importante, porque se gera uma impressão também de destruição que a depois... A imagem foi muito forte, o impacto da imagem, o impacto da cena do aeroporto alagado, dos deslizamentos que aconteceram na Serra. Porque foi forte mesmo. Foram fortes e acabaram gerando, para além da comoção, que foi muito importante naquele momento, onde nós tivemos a solidariedade, também uma incerteza muito grande nas famílias. Posso mandar, posso deixar meu filho passar um final de semana na Serra, posso encaminhar um período de 10 dias de férias. Fazer um congresso. Como fica a minha certeza com relação, ou pelo menos a perspectiva de que não teremos nada nesse sentido. Então, nós adotamos uma série de medidas
que vêm sendo implementadas ao longo desse período, buscando esse reposicionamento. A primeira delas foi comunicar de forma mais clara ao setor de que o Rio Grande do Sul estava, de fato, reconstruído, de que o nosso aeroporto estava reaberto, de que os equipamentos turísticos dos destinos consolidados estavam acessíveis, se não pelas rotas convencionais, por rotas alternativas que levavam ao mesmo destino e oportunizavam as mesmas experiências. Isso se deu com base numa campanha promocional que foi realizada, uma campanha de promoção do destino turístico do Rio Grande do Sul, direcionada ao público consumidor, ao público final, que naquele momento precisava reconquistar a confiança do setor. O Estado bancou essa campanha. O Estado fez essa campanha técnica uma campanha técnica, uma campanha que envolveu a ABAV, envolveu as operadoras de turismo, as agências de viagem, envolveu companhias aéreas, envolveu uma série de setores que movimentam essa economia, mas que precisava ser veiculada fora do Estado do Rio Grande do Sul. Para que São Paulo, que é um Estado consumidor do Rio Grande do Sul, pudesse reprogramar seus eventos, o Nordeste pudesse reprogramar os seus eventos. E à medida que isso foi se consolidando, foi se apresentando, foram se traçando novas estratégias de ocupação desse mercado com a participação em feiras, em eventos, em congressos, em ações que estão direcionadas ao setor, como, por exemplo, a FIT, em Buenos Aires, onde nós lá estivemos como Estado homenageado e que pudemos lá garantir com que o fluxo de turistas argentinos não só passasse pelo Rio Grande do Sul, mas para que conhecesse novos destinos, parassem pelo Estado. Diversificassem a sua rota de deslocamento e permanecessem, de preferência, um pouco mais no estado do Rio Grande do Sul. Isso acabou surtindo um efeito positivo e nós temos hoje números da economia que nos apresentam isso em locais que antes não eram habitualmente visitados pelos argentinos, mas que passaram em busca desses roteiros, como a Serra Gaúcha, por exemplo, com mais intensidade. Sim, não se via muito argentino por aí. Se via muito no litoral. No litoral. A passagem, a busca pela chegada, né, aquela viagem apressada, aquela viagem corrida que se fazia, muitas vezes virando a noite na estrada, ela passou a ser curtida pelos argentinos. Começaram a frequentar esses destinos e a gente tem uma perspectiva que cresce ainda mais agora, nesse próximo período, à medida que a economia do país favorece e os nossos destinos acabam gerando o desejo deste público. Recentemente contratamos influenciadores argentinos que passaram por aqui, que fizeram um trabalho na Serra, que andaram por Cambará do Sul, que andaram por Morrinhos do Sul, andaram aqui pelo nosso litoral, visitaram a Serra, Gramado, Canela. E geraram conteúdo. Gerando conteúdo para que lá, no mercado consumidor, pudessem despertar esse desejo e tivessem esse sentimento de acolhimento. E de fato, né, secretário, esses destinos consolidados que o senhor chegou a comentar estão de pé, né? Estão funcionando. Gramado está a pleno vapor, Bento está a pleno vapor. O que se verifica ainda, né, Kleber, é um desafio pelo aumento do ticket consumidor. Hoje a gente tem um fluxo de turistas que aparentemente é satisfatório, frequentando, passeando. Mas o ticket baixou. Mas o ticket consumidor ainda não é aquele que a gente busca. Que é aquele que consome nos restaurantes com maior intensidade, que consome nas boutiques, nas lojas, que faz as suas compras de inverno, vinhos, né, que volta com as caixas de vinho. Esse ainda não está nos padrões que nós gostaríamos que estivesse. E por isso que é importante que essa campanha não se perca, que não se encerre numa única ação de comunicação de que o Estado está reconectado. Agora, a gente precisa buscar esse reposicionamento e fortalecer a marca do Estado do Rio Grande do Sul como um destino seguro, como um destino de entrega de qualidade, com um destino que apresenta diversidade de opções, que não só está diretamente ligado às questões serranas ou ao enoturismo, que é por si só já um produto qualificadíssimo, mas que tem também novos produtos surgindo, como os azeites de oliva. Eu ia te perguntar, dá um cardápio assim de deputado, o que tem de emergente assim
para além das coisas, até, e daqui a pouco fica como sugestão para os nossos ouvintes, né? Das coisas que a gente já sabe, assim, que é a serra a serra e serra, né? Serra e as hortênsias, que são, por si só, são lindas. O que tem aí de emergente? A certeza da entrega, como eu costumo dizer, e da qualidade do produto sempre será a questão da região da serra e das hortênsias, sem dúvida alguma. Mas nós temos novos destinos turísticos que vêm sendo apresentados e vêm despertando um desejo do consumidor muito interessante. O livoturismo tem crescido de forma muito significativa e importante aqui no nosso estado. O padrão de excelência dos nossos produtos é reconhecido internacionalmente. A hospitalidade e o bem receber que essas instâncias estão promovendo, estão desenvolvendo com foco no turismo, tem trazido experiências inesquecíveis, associando não só a produção do azeite de oliva, mas a experiência de poder saborear um cordeiro salineiro, um cordeiro serrano, um cordeiro pampiano, com as suas diferenças gastronômicas e de sabores proporcionada pelos terroirs, associados a uma paisagem lindíssima, um pôr do sol inesquecível, com uma bela música, um garden que nos oportuniza uma tarde muito interessante nesses lugares, muito, muito apaixonante, eu diria, em destinos como esse, mas que também promove, por exemplo, um geoparque que hoje integra dentro dos 5 geoparques reconhecidos pela Unesco, 3 em territórios gaúchos, sendo o de Câmara do Sul, com muita propriedade, nos Green Canyons, os canyons verdes, como a gente costuma classificar hoje, os parques da Quarta Colônia, com suas experiências de águas termais salgadas, com a possibilidade de um turismo paleontológico que pode tanto ser atrativo à ciência, à pesquisa, quanto à própria curiosidade de uma criança de poder tocar no fóssil de um dinossauro do período Triássico, ou aqui em Caçapava do Sul, com toda a sua mística, com toda a sua beleza natural e o seu portal ufológico que é ofertado como experiência turística, num terroir distinto em cada um deles com os seus sabores. Eu costumo dizer, Kleber, que para nós que viajamos muito no Rio Grande do Sul, as receitas podem estar na divisa da cerca entre propriedades com os mesmos ingredientes, mas cada uma traz um sabor, cada um traz consigo embalado uma história de uma família que acaba fazendo com que aquele sabor seja diferente, seja na chimia, seja na cuca, seja no salame, seja no churrasco, no assado. E isso faz com que o nosso Rio Grande do Sul se torne um estado com um potencial ainda maior do que aquele que nós mesmos habitualmente conhecemos. Esses dias eu voltei do Paraná de carro e voltei por Ametista do Sul para conhecer, não conhecia ainda. Outra relíquia impressionante, né? É inacreditável o que a Ametista do Sul fez em 25 anos, eu diria, quando na primeira gestão então do prefeito Silvio. Encontrei ele na missa, porque eu fui na missa também, estava lá o Silvio. O Silvio iniciou jovem, um prefeito jovem, empreendedor, que na época enfrentava um dilema entre a atividade econômica da exploração da pedra, a doença que crescia na cidade com a silicose, o pulmão de pedra, e a necessidade da mudança da matriz econômica para um destino que já atraía turistas de negócio que vinham comprar a pedra, mas que precisava permanecer pela cidade e encontrar hospedagem adequada, encontrar gastronomia condizente, atrativos de programação para 1, 2, 3 dias. E eu lembro que o Silvio percorria os corredores de Brasília com uma intensidade quase mensal em busca de recursos do Ministério do Turismo. Certamente enfrentando muita descrença, né, secretário? Muita descrença, porque... Esse é um desafio de quem trabalha com turismo. São desafios que eu vivenciei inúmeras vezes enquanto trabalhei em Brasília, porque tive o privilégio de trabalhar muito próximo dessa área a partir do senador Zambiase, que tinha no turismo também uma crença importante. Na época o ministro era o Valfrido dos Mares Guia, o ministro que era do PTB, que era do PTB, e tinha o Milton de vocês, e tinha o Milton Zuanazzi como seu diretor. Então ali a gente via, por exemplo, a luta de São Miguel das Missões,
buscando o seu espaço Também. no turismo, onde conquistou aquela vitória inesquecível como samba enredo lá da Escola Beija-Flor no Rio, mas que até então era ainda um produto em construção. A gente viu a Ametista do Sul buscando essa perspectiva. Eu vi e presenciei o Roberto Argenta iniciando todo o processo do Termas Romanas e toda o seu sonho com a sua universidade aqui no Vale Vêneto, onde praticamente nada existia, e hoje é uma região consolidadíssima, na região central do estado, com um destino turístico maravilhoso, com uma gastronomia muito particular, com experiências únicas, como eu disse, e assim sucessivamente a gente pode elencar aqui talvez uma centena de novos destinos turísticos que estão dentro do estado do Rio Grande do Sul e que precisam ser contados. E sempre tem a mão, né, secretário, de um empreendedor por trás, né? O turismo é privado. O turismo é privado. O privado é quem faz o turismo acontecer. O Estado é indutor. O Estado precisa participar com campanhas promocionais, com infraestrutura adequada, com essa compreensão rodovias. O senhor desenvolveu bem na secretaria, né? Essa inter-relação, saber cada um no seu papel. Eu tenho cada vez mais vivenciado isso, Kleber, porque as crises elas atingem, num primeiro momento, único e exclusivamente o setor privado. É o primeiro que fecha suas portas, é o primeiro que sofre com o cancelamento da agenda, é o primeiro que interrompe a sua atividade e é o primeiro que se reergue. O Estado ainda busca por um longo tempo, depois da sua recuperação econômica, à medida que as grandes crises acontecem. Mas o privado ele se reergue com muito mais rapidez econômica. E no turismo isso é muito intenso. No turismo isso se vivencia com maior intensidade. Eu fiquei... como acredito que a maioria das pessoas ficaria e ficaram muito descrentes com a situação, por exemplo, de hoje de um dos equipamentos turísticos que mais projetou o estado do Rio Grande do Sul quando trouxeram a ideia da construção de um Cristo maior do que o Cristo Redentor à minha mesa. Quando, naquela época, o então prefeito Adroaldo Conzatti apresentou a ideia, eu, sinceramente, olhei para ele e achei que o Conzatti não está bem, não pode estar bem. Quem em sã consciência, num período como aquele, acreditaria que poderia se levantar uma estátua maior que o Cristo Redentor no momento econômico daqueles que nós vimos vivendo, numa insegurança como aquela que nós vimos vivendo. E esse final de semana, Kleber, passaram mais de 20 mil pessoas pelo Cristo. Ou seja, a população da cidade de Encantado visitou Encantado. Toda a população da cidade de Encantado visitou em dobro a sua cidade. E cheio de empreendimento na volta. E aí surgem os parques, e aí surgem os hotéis, e aí surgem as churrascarias. Eu tenho até uma tese, Santini, que eu acho que todo investidor de turismo, exatamente essa que tu falaste do Conzatti, me lembrei de um amigo meu lá de Casca, que cuida da Vila Evangelista, Marciano Jurati. Eu imagino a luta do Marciano para... Tu conhece o Marciano? Mas, foi meu colega de aula, meu contemporâneo de aula. E o Marciano, eu fui... quando eu estava ainda em Casca, ele era visto como, que ideia maluco, que quer fazer turismo aqui em Casca, aqui evangelista. Quem vai vir Tem a dose de maluco que é maravilhosa. Eu digo que os malucos é que tocam a vida para frente. Os loucos é que movem o mundo. É parecido com a história do Cristo. Né? Então tu vê o Cristo acontecendo, tu vê o Termas Romana acontecendo, tu vê uma série de empreendimentos hoje que são destaque, se consolidando, e vê outros perdendo espaço e morrendo e sendo esquecidos. Por isso que o turismo é dinâmico, por isso que o turismo ele é tão desafiador. Eu costumo dizer, Kleber, quando falo que o turismo é uma prova de resistência, não é uma prova de velocidade. Não é aquele que abre o empreendimento mais rápido e que bota o maior número de pessoas naquele final de semana e que não tem fôlego e resistência para depois fazer com que aquele fluxo permaneça. Que as pessoas visitem durante a semana, que as pessoas trabalhem durante as 4 estações, que as pessoas ocupem o espaço e garantam a operação gastronômica, garantam a operação hoteleira. Então, é muito mais desafiador do que ter apenas uma bela paisagem, um belo pôr do sol, ou quem sabe um hotel inesquecível. E a gente tem inúmeros locais como esse que perderam este posicionamento, que tinham um destino turístico no Rio Grande do Sul objeto de desejo,
que foram completamente... Nesses casos, o que aconteceu? Gestão, descuido? Uma série de fatores. Descuido, falta de modernização, falta de acompanhamento e tendência. Porque o turismo é tendência. Descrença dos líderes. Sim, também. Cada período o turista busca uma conexão diferente. Nós já tivemos os momentos dos aventureiros, nós já tivemos os momentos de quem subia aos Alpes para respirar ar puro, nós já tivemos o momento dos grandes resorts. Também, é modismo, é tendência. Tendência. É tendência. Hoje nós estamos vivenciando uma oportunidade que coloca o Rio Grande do Sul hoje numa posição muito privilegiada. É o turismo da reconexão. É aquele que busca um turismo de natureza, é aquele que busca reencontrar com as suas origens, é aquele que quer revivenciar memórias afetivas que vão desde o porão da nona até um prato bem elaborado à mesa, servido num porão de chão batido. É aquele que paga, muitas vezes, para fazer o trabalho que era penoso até bem pouco tempo atrás para nós, que éramos da colônia, como ter a oportunidade de colher uva, de tirar leite, de fazer o trabalho do dia a dia da propriedade. Do turismo da espiritualidade, que no Rio Grande do Sul é muito forte. Também, né? Hoje nós temos aqui uma série de destinos turísticos que buscam e que encontram, entregam essa reconexão. Eu acho que essa área, que eu observo um pouco mais pelo lado católico, que é o meu, né, o turismo religioso, tu acha que essa área está se profissionalizando, secretário? Muito, que e bom precisa. ouvir isso. Precisa, né? Precisa, porque durante muito tempo foi tratado de um jeito meio amadorzão, assim. E aquela coisa que parece que era pecado ganhar dinheiro, o que não era puro se trabalhar economicamente determinadas atividades religiosas. Quando você passa pela Europa, quando você vê hoje o que a Itália fatura apenas com visita às igrejas, ou que Portugal fatura com as visitas às suas catedrais, aos seus grandes prédios, você percebe que é uma atividade econômica importante não só para manutenção da fé, mas também para geração de emprego, de renda, de movimentação econômica. Até São José Maria Escrivá, que eu acho que fala isso, né? Um dia eu falei numa reunião da igreja lá, tudo que faz e faz bem feito. Então vai fazer uma romaria, não precisa fazer de um jeito mal feito, né? Tu pode fazer de um jeito bem feito. Pode fazer bem romantizado, pode fazer inclusive um grande espetáculo. Isso. E um grande exemplo que eu acho que a gente tem aqui, por exemplo, e que vai casar agora com esse momento, que são os 400 anos da chegada dos jesuítas, as missões. A região das missões, evoluiu ali, né? O quanto evoluiu e o quanto ainda tem a evoluir. Sim. Desde o produto que está lá eternizado nas ruínas ou nos prédios históricos que lá ficaram, até a cadeia produtiva econômica envolvendo os guaranis, por exemplo, que podem ser guias de turismo, podem trazer... Sim, quanto mais se pode criar no entorno. O seu material, o seu tecido, o seu artesanato, a sua receita, a sua pagelança, o seu chá, tudo isso pode virar produto e ser comercializado com valor agregado infinitamente maior. Tem boa visitação lá, secretário? Olha, ainda nós temos alguns desafios com a região, que é a distância e as conexões, que agora vêm sendo trabalhadas nesse governo, iniciaram no governo anterior e nesse foram amplificadas, são os aeroportos regionais, são os voos regionais, mas que em termos de competitividade ainda nos tiram um pouco do mercado. Claro. Nós ainda temos um destino caro, Sim, do ponto de vista de conexão aérea. O próprio Rio Grande do Sul, né? Nós estamos no cantão. Nós estamos aqui, num canto, né? Nós estamos numa posição ao extremo sul, que não se torna tão atrativa economicamente para determinadas companhias, mas que a gente tem buscado incansavelmente com o governo promover incentivos fiscais, incentivos na querosene, a busca por novas empresas aéreas que tenham no Rio Grande do Sul não só um ponto de decolagem e aterrissagem, mas também um hub de conexão com outros países, com outras regiões. A própria retomada dos voos da TAP, que aconteceram agora, nos criaram novamente uma conexão com a Europa, que pode nos servir não só foi uma grande novidade, para os portugueses, mas para toda a Europa. Agora estamos trabalhando a questão da retomada das negociações com a ITA, para que a gente possa ter também, aproveitando os 150 anos da imigração italiana, toda essa conexão que nós temos com a Itália, quem sabe um voo direto
direto a Roma ou a Milão. Estamos iniciando essas tratativas. Estamos preparando uma nova campanha promocional que visa agora potencializar produtos de excelência que nós temos aqui no estado, como nós falamos do aeroturismo, como nós falamos de tantos outros produtos que já são consolidados agora para despertar o desejo das pessoas de virem ao estado. Eu vi que há uns dias atrás vocês receberam um grupo de jornalistas portugueses também, né? Esse para mim, hoje, é uma das melhores estratégias mercadológicas que a gente pode adotar. Porque a gente precisa reconquistar a confiança e transmitir ela de forma com que se faça entender lá fora a partir da linguagem que traga confiança daquele que consome a matéria e daquele que escreve o seu produto. Ninguém busca destino turístico por um site governamental. Ou pouquíssimas pessoas entram no site do governo para ver, claro. Mas boa parte da população lê caderno de turismo, lê revista de turismo, lê jornalistas e influenciadores que promovem o turismo. Então, nós temos apostado nessa mudança estratégica agora, para que a gente possa trazer mais influenciadores digitais, para que a gente possa potencializar os nossos influenciadores. Kleber, é incrível como a gente tem dentro do estado do Rio Grande do Sul blogs, páginas, redes que têm um acesso inacreditável. Ou muitas vezes imperceptível, até que se começa a estudar o quanto, por exemplo... é o tal do que a gente estuda na comunicação, a comunicação segmentada, né? O quanto a entrega daquele determinado site é efetiva. Porque eu tenho aprendido muito sobre isso, não é a minha área, mas acaba a gente tendo que essa estudar. área aí todos estão se aprendendo. Hoje a gente está em ebulição. Desvendando isso, mas nós temos artistas locais, artistas gaúchos, que têm uma entrega maravilhosa nas suas redes, que são consumidos no mundo todo. E que a gente pode trabalhar associados a eles, às suas redes, à sua mídia, essa divulgação, essa promoção do estado do Rio Grande do Sul, talvez de forma muito mais efetiva do que uma grande campanha jornalística televisiva, que custa uma pequena fortuna, mas que te entrega naqueles 3 minutos da matéria, e se você não estiver na frente da televisão assistindo, você perdeu a notícia, enquanto na rede ela fica. Ela perpetua, ela permanece. Então, a gente tem procurado fazer esse conceito se estabelecer dentro da comunicação, dentro da estratégia de aprovação daqueles que são os nossos órgãos de fiscalização e controle, daqueles que são os nossos órgãos que fazem o monitoramento e o acompanhamento das nossas... Tem que fazer convencer das nossas ações. Não se incomodar depois. Então, tem que fazer todo um convencimento para poder fazer entender. Mas eu tenho muita perspectiva, Kleber, que o turismo pode ser a grande alavanca econômica do nosso estado na transformação e na recuperação econômica. Que bom te ouvir. E o secretário, é uma boa fonte de renda, um bom negócio para quem se coloca? Não precisa ser tão louco também, né? Não precisa, mas a gente percebe, por exemplo, na elevação do ticket do produto, quando você coloca dinheiro novo, né? Tu disseste. É um dinheiro novo que não estava previsto na nossa economia. Um cliente que não consome ou consome muito pouco a nossa rede pública de saúde, consome muito pouco a nossa rede escolar, ou seja, ele traz muito recurso e deixa pouca despesa nos cofres do Estado. Além do que, ele agrega um valor no produto que você não consegue ter competitividade na prateleira de comercialização no supermercado, por exemplo. Você traz uma geleia para um turista, você traz uma garrafa de vinho para um turista que compra aquele vinho naquele momento em que a história o seduziu, ele vai pagar muito, pelo menos 10, 12 vezes mais do que aquele que vai para a prateleira da comercialização na gôndola do mercado. Isso é totalmente E assim. isso faz toda a diferença. Nós tivemos uma evolução muito importante agora com a nova Lei Geral de Turismo, que permite com que o empreendimento rural possa trabalhar o turismo como segunda atividade sem prejuízo econômico ou previdenciário ao proprietário rural. Isso faz toda a diferença, porque aquele produtor que enfrentava inúmeras barreiras para comercializar o seu produto, se ele se tornar um empreendedor de turismo, ele vai poder oferecer um jantar, uma hospedagem na sua propriedade, a comercialização do seu pão, da sua cuca, embala de outro jeito, sem que os seus benefícios previdenciários, por exemplo, sejam atingidos.
O custo do Estado venha para dentro do negócio do turismo. E as vantagens que ao longo do tempo foram adquiridas, como previdência especial, por exemplo, para quem trabalha na agricultura, está protegida, está preservada, mesmo que ele se torne uma pousada, mesmo que ele se torne um empreendimento hoteleiro turístico. Com esta nova lei, ele pode trabalhar isso sem que haja prejuízo na sua atividade. E pode buscar, inclusive, uma nova fonte de financiamento, através dos Fungetur, através das linhas de financiamento do turismo, melhorando a sua propriedade, sem que isso traga nenhum conflito com a atividade agrícola ou agropecuária da sua propriedade. Secretário, que bom ouvir tanto entusiasmo e entusiasmo concreto, né? O senhor está trazendo concretudes aqui. Depois de tudo que a gente viveu, e esse Estado tem que ter peito firme para resistir, né? Tem. Eu queria, para a gente fechar, um dedinho de prosa de política, né? O senhor já foi deputado federal, deputado estadual, teve essa passagem com o senador Zambiase, né? De saudosa memória. O que está pretendendo para 2026? Olha, a gente costuma dizer que o tabuleiro do xadrez da política nessa eleição está muito desafiador, está muito cheio de estratégia e muitas possibilidades de jogadas. Nós temos presidenciáveis que já não são mais tão presidenciáveis. Está muito aberto, né? Nós temos quase que trazendo para o tema mais atual, tema de hoje, quase para a escolha de um novo Papa. Nós não temos a menor ideia do que vai acontecer com esta miscelânea partidária que está acontecendo. E mais, que é o teu caso também pelo Podemos, que está aí discutindo o federal. Que está discutindo quem sabe, fusão, federação. Ou fusão. Ou confusão. Mas o amigo seguirá na jornada. Não, mas eu acredito que eu ainda tenha um pouco a contribuir com a política do meu estado. Sou um político convicto, não trato a política como habitualmente costuma se tratar, como não sendo uma atividade profissional. Eu faço política profissionalmente, eu completo agora em setembro 30 anos de vida pública ininterruptas, trabalhando na Câmara, no Senado, nos meus mandatos como deputado, e tenho muito orgulho de tudo aquilo que a gente produziu. Vamos aguardar mais um pouco esse cenário, vamos ver o que acontece aí com essas peças do tabuleiro. Em um primeiro momento, uma análise mais superficial permanecendo aqui pelo Estado, trabalhando mais um mandato aqui na nossa Assembleia, estadual. Mas aberto a qualquer possibilidade aberto que surja. Vida. Aberto à vida. E como é que foi? Como é que está sendo fazer parte do governo Leite? Olha, Eduardo Leite. Eu digo que a mim que trabalhei com três governos que foram bem desafiadores depois de eleito, no primeiro período com o Tarso, no segundo período com o Sartori, depois com o Eduardo Ranolf, agora nesse período Eduardo Gabriel, que a gente conseguiu imprimir no Estado uma lógica administrativa que nos oportuniza voltar a sonhar. As primeiras medidas que foram adotadas lá no primeiro período Sartori, aqueles ajustes, aquela austeridade que se trabalhou naquele período e que vem sendo trabalhada com mais intensidade agora, com uma lógica de pensamento, com uma manutenção de uma política, coloca o Estado num trilho que nos permite pensar num Rio Grande do Sul mais competitivo, num Rio Grande do Sul com mais confiança de mercado e que, lógico, vem com muitos desafios. Nós ficamos décadas sem recursos para investir em infraestrutura, nós ficamos décadas sem recursos para poder trabalhar atração de investimentos. Nós passamos por uma crise econômica, uma sucessão de crises econômicas na área da agricultura, com as sucessivas estiagens, com as calamidades que se abateram sobre o nosso estado, que a gente tem uma registrada na memória, mas na verdade nós passamos por 11 eventos climáticos intensos. O Antônio da Luz, que foi o programa anterior que a gente passou, ele fala do efeito da estiagem muito maior, inclusive, do que a grande cheia. Do ponto de vista de prejuízo econômico, exatamente, econômico. Não tenha dúvida disso, mas eu quero lembrar que nós tivemos 11 eventos climáticos intensos, de grande intensidade, só relacionados a chuvas, eventos de granizo e tempestades de vento que se abateram sobre a nossa região em um ano, em diferentes regiões do estado, mas que ficaram marcadas, claro, pela grande inundação que aconteceu aqui em Porto Alegre, região metropolitana, mas que iniciou lá no Caraá, quando nós tivemos a primeira grande cheia ali na Expo Inter anterior, no final da Expo Inter, quando nós tivemos aquele
primeiro evento. Então, o Estado vem passando por desafios cada vez mais intensos do ponto de vista de revisão de conceitos, de revisões de matriz econômica, de reposicionamento, de condução do Estado, de forma de agir dentro do Estado, por tudo que nós vivenciamos e pelo eixo que nós estamos, que torna mais desafiador. Mas pela primeira vez da história, também, história recente, Kleber, a gente começa a ver confiança no mercado. A gente começa a ver grandes empreendimentos como tu disseste, são 3 governos com uma pauta, no mínimo de responsabilidade fiscal e alinhadas. De atração de investimento muito parecida. Com bom alinhamento, o que nos permite... Equipes até muito parecidas. Equipes, inclusive, muitas que permaneceram, que se mantiveram. E é claro que essa eleição agora é uma nova eleição. Claro que essa nova eleição pode vir com um projeto totalmente diferente daquele que vem sendo trabalhado. Faz parte da democracia. Mas o bom era que não viesse. O bom era que a gente mantivesse o mesmo eixo, o mesmo trilho, porque aí nós teremos condições de pensar em recuperação, quem sabe, das nossas ferrovias, nós poderemos pensar, quem sabe... Esse problema de estiagem de um jeito mais... Um grande programa de irrigação que possa ser trabalhado com todos os desafios de licenças ambientais que a gente precisa, mas econômicos que são necessários. Então tem muito a ser feito, não dá para pensar que o Estado está resolvido. É verdade. Porque a gente tem... Não, e a dívida ainda está lá, né? Exatamente. A dívida com a União ainda está lá. Nós temos uma dívida com a União que precisa ser quitada até que seja perdoada. Há quem defenda, como nós já defendemos, paga, a OAB defende que essa dívida já está paga, mas até que essa decisão não saia... Só falta combinar com o STF. Falta combinar com o STF, combinar com o dono do caixa. Com o dono do caixa. Mas então, eu quero acreditar que a gente vai ter uma bela oportunidade de pensar o que a gente quer para o nosso Estado agora nessas próximas eleições. E para fechar, secretário deputado, tu que já estivesse tanto tempo em Brasília, o que está te parecendo o governo Lula a essas alturas do campeonato? Olha, se Lula 3. Eu acho que muito pior do que aquilo que nós já imaginávamos que seria. Um governo que não tem nenhum tipo de compromisso com as ações que toma, especialmente as econômicas. A nossa economia vai de mal a pior. Um governo que não demonstrou nenhuma solidariedade conosco aqui no Rio Grande do Sul, do ponto de vista de atendimento às nossas demandas. E esta é uma crítica que faço como parlamentar, que fique bem claro. Não estou aqui na posição condição agora, de secretário de Estado. Na condição de secretário, porque muito provavelmente isso possa gerar algum desconforto dentro de quem estiver acompanhando, mais ligado à área do governo, mas o fato, a verdade é essa. Nós crítica política, se a gente não souber compreender, né? Nós não tivemos em nenhum momento a efetiva solidariedade e a efetiva entrega do governo federal, especialmente nas áreas em que estive ocupando enquanto secretário. Fui secretário do Desenvolvimento Rural no período mais difícil que foram as estiagens. Estou secretário de Turismo no período da recuperação da economia do turismo do nosso estado. E os números estão aí para quem quiser acompanhar. Os repasses realizados pelo Ministério, as ações realizadas pela Embratur, não condizem com aquilo que a região sul e o Rio Grande do Sul necessitam de apoio do governo federal. E a gente precisa discutir isso, a gente precisa debater isso com mais clareza, com mais verdade, porque a pauta da eleição já começou a ser antecipada quase 2 anos antes. E isso faz muito mal a um povo que precisa tanto de um governo solidário, de um governo que tenha atenção com tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, eu vivenciei o primeiro governo Lula, vivenciei o governo Dilma, vivenciei como vice-líder do governo Bolsonaro, como deputado federal, e nunca vi economicamente o país tão perdido como nós estamos vendo agora. Secretário, parabéns pelo teu trabalho e sucesso aí na caminhada. Muito obrigado, conta sempre comigo. Do mesmo modo. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.